Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Bom, hoje é um dia muito especial porque hoje a gente está aqui para estar falando um pouquinho sobre o processo de avaliação seriada da UEM. Isso mesmo, o PAS. Nós vamos estar falando sobre a etapa 1, que seria referente ao primeiro ano. Vamos ali passando um pouquinho, relembrando os conteúdos que a gente teve durante o ano de 2020, para com que possa ser uma dica aí para vocês poderem estarem indo bem na prova, tá? É claro que essas dicas elas vão ser bem rápidas, porque a gente tem bastante conteúdo e pouco tempo, mas com essas dicas você vai pegar o seu material, correr lá, folhear um pouquinho, olhar as aulas do Prof ou até mesmo do Eclass, aulas que nós tivemos sobre esses conteúdos, para poder se preparar bem mesmo. Lembrando que essas notas são importantes para você poder acumular com as notas do segundo ano e também do terceiro ano, e assim vocês terem um ingresso, né, na faculdade pelo processo de avaliação seriada. Embora tenha também o vestibular, mas a gente já falou isso para vocês algumas vezes, é muito melhor, muito mais fácil para com que você entre pelo PAS, tá bom? Bom, um dos primeiros quesitos que a gente vai colocar aqui do ladinho, que fala sobre o programa do PAS, seria sobre histórico, a importância e a abrangência da biologia. Bom, no início do ano, nós falamos com vocês a respeito sobre a importância que tem a biologia para tudo, né? Então, para você poder conhecer toda a natureza, para você conhecer o seu próprio organismo, para você saber qual a necessidade do seu próprio organismo, para você conhecer como o seu organismo funciona, as suas células. Então, tudo isso, na verdade, é base para um conhecimento maior, né? Eu vejo muitos alunos quando entram em cursos relacionados mais para o lado biológico ou da saúde, eles vêm falar comigo depois, falar, professor, olha, tal coisa que a gente aprendeu lá realmente foi importante para poder eu estar aqui na minha graduação, na minha faculdade agora. Então, a biologia ela é isso. Ela vai direcionar você ao conhecimento do biológico de uma forma geral, de todos os reinos, tanto o reino animal, reino vegetal, fungo, protista, monera, né? Nesse ano vocês viram que a gente trabalhou muito mais envolvendo o ser humano em si, né? Então a gente falou sobre histologia, a gente falou sobre embriologia, a gente falou sobre reprodução, né? Falou sobre bioquímica e em todos os momentos a gente sempre falava exemplos relacionados aos seres humanos. Então tudo que é relacionado ao ser humano, a gente tem no primeiro ano e um pouquinho no quarto bimestre do segundo ano, e aí a gente entra em genética no terceiro ano. Mas a base do conhecimento da biologia para o segundo e para o terceiro ano é o primeiro, obviamente. Então, tudo que você aprendeu esse ano, você vai ver quando você chegar no terceiro ano, você vai falar assim, minha nossa, eu precisava ter aprendido melhor isso no primeiro ano, porque vai estar precisando aqui em genética. No ano que vem, né, ou nesse ano no caso, né, vocês estão vendo isso em janeiro, esse ano do segundo ano vocês vão ter muitas coisas que a gente vai estar falando e vai estar linkando com o primeiro ano. Então, para você poder entender a abrangência que tem o primeiro ano para você conhecer a biologia, tá? O segundo quesito, que é sobre as classificações dos seres vivos, tá? Então a classificação dos seres vivos, nós trabalhamos no quarto bimestre com vocês, onde nós falamos ali sobre a história da classificação. Então você tem aqui do ladinho, né? Eu tinha 3 classificadores, pensadores, né? Como Agostinho, Teofrasto e Aristóteles, que fizeram os primeiros métodos de classificação, né? Depois veio lá o Carl von Linneu, né? Ou Linné, né? Ele foi que criou a classificação binominal. Então a classificação binominal tá aqui do ladinho, ó. É bom você poder lembrar que essa classificação binominal, ela tem 2 nomes, né, que são em latim ou latinizados. A primeira letra do gênero, que é o primeiro nome, é maiúscula, e o restante, inclusive é o segundo nome, que é a espécie, todo em minúsculo. E ele precisa ser destacado no texto, já que ele é outro idioma. Então você faz o quê? Você coloca ele, o mais usual é colocar ele em itálico, tá?
para poder ficar mais destacado. Quando você faz ele manuscrito, você pode grifar, tá bom? Então isso é o mais usual que você tem. Outra parte importante da classificação dos seres vivos seria a classificação taxonômica. Lembra do reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então você lembrar que o reino é que abrange mais indivíduos, como você está vendo aqui do ladinho, e aí você vai afunilando até que chega na espécie onde a gente está se referindo apenas um grupo de indivíduos, né? Então, conforme você vai fazendo a classificação taxonômica, você vai colocando mais característica numa determinada espécie, um determinado grupo, até que você chega no grupo da espécie. Então, você tem lá, por exemplo, o reino animal. Você tem vários indivíduos do reino animal. Ah, você tem o filo dos cordados, aquele tem um cordão nervoso. Então, você classificou agora, você colocou um critério. Então você diminuiu a quantidade de seres vivos, até que você chega na espécie, tá bom? Outra parte importante da classificação dos seres vivos é a diferenciação básica, pelo menos, dos 5 reinos, tá? Dos 5 principais reinos. Então as classificações para reino animal, então o reino animal, eles são os indivíduos ali que são pluricelulares, são eucariontes, se locomovem uma vez na vida, né? O reino vegetal, eles são eucariontes, pluricelulares, eles são fixos, não vão se mover em momento nenhum, são fotossintetizantes, por isso que eles são autótrofos. Aí você tem o reino dos protistas, onde eles são eucariontes, onde eles podem ser unicelulares e pluricelulares, tá? Então, unicelulares são daqueles protozoários, que são semelhantes aos animais em algumas características, e são pluricelulares as algas, que são as maiores produtoras de oxigênio do nosso planeta. Aí você tem o reino dos fungos, que foi o último a ser classificado. Então, durante um período acreditava até mesmo que ele era do grupo dos vegetais, mas descobriram que ele não é fotossintetizante, então ele saiu desse grupo. Então, eles podem ser pluricelulares, unicelulares também, e a alimentação deles, eles são saprófitas. Então, eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, né? Lembra os decompositores de uma cadeia alimentar? Então, são fungos e algumas bactérias. E o reino Monera, nós temos o único grupo de indivíduos que são procariontes. Então, eles não possuem membrana nuclear, não possuem carioteca, tá? Então, entra esse grupo aí, o único desse diferencial. Com o passar, então, dos conceitos aqui, nós temos aqui os níveis de organização dos seres vivos, né? Então você sabe que a organização deles é bem básica. Você tem ali átomos que vão formar uma molécula, certo? A união de moléculas que vão formar uma substância. As substâncias, que são diversas, elas que estão compondo a célula, tá? Que estão compondo a célula. A união de células que vão formar os tecidos, a união dos tecidos que vão formar os órgãos, e a união dos órgãos vão formar um determinado sistema. E a união de todos os sistemas vai formar o quê? Um organismo. Aí a união de organismo de mesma espécie nós chamamos de população. A união de populações em um determinado local nós chamamos de tanto a população no meio onde ela vive, né? Então, populações diferentes vivendo junto, a gente chama de comunidade. Aí a população, a comunidade e mais o ambiente em que vive, nós chamamos de ecossistema. E a união de todos os ecossistemas do planeta a gente chama de biosfera. Então, como você está vendo aqui na imagem, ela está organizada dessa forma, e o exemplo aqui está o exemplo da água, tá bom? Uma outra coisa que nós falamos bastante ao decorrer desse ano foi sobre a origem da vida. Embora nós somos confessionais, nós acreditamos no criacionismo, na sua prova do PAS não vai cair criacionismo, vai cair sobre evolucionismo. Então o evolucionismo é aquele que você tem que estar sabendo muito. Então qual é as ideias evolucionistas para a criação da vida?
A ideia evolucionista, ela acredita numa árvore filogenética, ou seja, ela acredita, como você está vendo aqui do ladinho, que foi criado um único ancestral, desse único ancestral que era simples, unicelular, ele foi se desenvolvendo, foi se adaptando, foi se evoluindo, foi criando características e aí chegando nessa alta complexidade que nós temos os seres vivos hoje, até o topo dessa complexidade que são os seres humanos. Dois camaradas que contribuíram para a ideia evolucionista foi tanto Lamarck quanto Darwin. Então o Lamarck, como você está vendo aqui do ladinho, é aquele camarada que falava do uso e desuso. Então ele acreditava o quê? Quanto mais você utilizava um determinado órgão, mais esse órgão se desenvolvia. Então, por exemplo, ele estava falando lá da orelha do coelho, acreditava que o coelho tinha orelhas pequenininhas. Mas com o passar do tempo, uma mudança ambiental, ele precisou ficar ali observando mais, ouvindo mais. Então, com o passar de muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos, isso ia passando, ia crescendo ali, quem sabe, meio centímetro. E isso passava para o seu material genético e passava para a sua prole. Tá? E aí, obviamente, com o passar de muito tempo, a gente tem os coelhos que a gente conhece hoje, que tem as orelhas maiores, né? Ele acreditava também que o não uso de um determinado órgão tinha sua atrofia. Então você tem, por exemplo, algumas espécies de peixes que são praticamente idênticas, mas aquelas que vivem em zonas fóticas, ou zonas que tem luz, né, mais na superfície da água, eles enxergam. E aqueles que vivem em zonas afóticas, que não tem luz no fundo do mar, eles acabaram atrofiando a sua visão e simplesmente tem os olhos brancos. Então ele acreditava nesse desuso também, que tudo isso passava para os seus genes. Mas a ideia mais aceita hoje em dia, de acordo com a ideia evolucionista, é a ideia naturalista, que veio de Charles Darwin, com a ideia da seleção natural. Então, o que ele entende? Ele entende que a ideia do Charles era que você, o indivíduo, devido a uma mudança também de ambiente, ele poderia ter uma adaptabilidade melhor do que outras espécies. Então, ele acreditava, por exemplo, que aqueles indivíduos que conseguiam se adaptar são esses indivíduos que mantinham vivo e outras espécies acabavam morrendo por não conseguir se adaptar. Então ele acreditava, por exemplo, que poderia existir girafas de pescoço comprido e girafa de pescoço pequeno. Então aquelas que estavam com pescoços maiores, elas conseguiam se adaptar melhor a essa mudança, quem sabe a vegetação ficou mais alta. Mas isso passava para sua prole também, e aí com mutações aleatórias surgiam novas características. Então surgiu agora uma mutação onde o pescoço cresceu ainda mais. Então aqueles com pescoços menores eram selecionados naturalmente, eles eram mortos, eram extintos, e ficava apenas aqueles com características mais adaptativas àquele determinado ambiente. Então tudo que você vê hoje de características mais marcantes, você entenda que são indivíduos que acabou de alguma forma se adaptando, se desenvolvendo características, e as outras foram selecionadas naturalmente, ou seja, não conseguiram viver, se alimentar, se reproduzir, e aí simplesmente foram extintas. Tá? Essas são duas ideias assim muito vinculadas à origem da vida, né? Outras ideias também, como você tem de Oparin, né? Oparin, ele fala sobre a atmosfera primitiva, então ele acreditava que o nosso planeta existia ali apenas alguns gases, né? Então ele acreditava ali que tinha amônia, metano, vapor d'água, hidrogênio, e esses gases, quando vinham ali alguns raios, eles se juntavam e acabavam formando aminoácidos. E esses aminoácidos seriam precursores, no caso, matéria-prima da proteína, da síntese de proteína, e aí formaria as proteínas. Então esses componentes proteicos,
eles teriam um resfriamento na Terra e eles ficariam na água. E ali na água eles acabariam se juntando, formando ali o ancestral inicial de toda essa árvore genealógica complexa que nós temos. Uma outra coisa que nós estudamos esse ano, que também pede no PAS, seria a biologia celular. Então, a biologia celular, nós começamos a estudar sobre a bioquímica. Então, esse ano a gente começou a falar, ou no ano de 2020, nós começamos a falar sobre a bioquímica. E desses componentes, dessa composição química da célula, nós acabávamos falando daquilo que a célula tem de necessidade. Então, por exemplo, a gente tem ali a matéria inorgânica, né, como a água, por exemplo. Nós temos algumas características aqui do ladinho das características da água, então a importância da água. Além disso, os sais minerais, então você tem também aqui do ladinho uma tabelinha com os principais sais minerais e as suas funções. Então dá uma olhadinha nisso, principalmente na carência dele. Então o PAS ele gosta não de saber exatamente uma finalidade, mas quando você sabe a carência dele, você entende a finalidade. Então você sabe, por exemplo, que o ferro ajuda no transporte de oxigênio e gás carbônico. Então a falta do ferro faz você ter anemia. Quando você não tem um transporte de oxigênio, acaba tendo maior quantidade de gás carbônico no organismo. Então estudar, ver o mineral e ver a carência dele, eu acho que é mais importante para você poder se dar melhor aí na prova do PAS. Outra coisa que nós falamos foi sobre os componentes orgânicos. Então nós falamos, por exemplo, você está vendo aqui do lado, sobre os carboidratos. Então nós falamos dos monossacarídeos e os carboidratos. Lembrar que ele tem uma função tanto estrutural quanto energética. Então você vai ver alguns carboidratos, por exemplo, aqui do lado, como o desoxirribonucleico, né? Ou desoxirribose, que produz ali o ácido desoxirribonucleico, que é o quê? O DNA, é o açúcar, é o carboidrato, né? o glicídio que produz ali o DNA. Nós temos a ribose também, que é outro açúcar que ele é também estrutural. E aí você tem a frutose, a glicose e a galactose, que são todos de função energética. Nós falamos também dos oligossacarídeos, especificamente os disacarídeos. Então você tem uma tabelinha aqui falando desses principais que a gente vê caindo na prova. A lactose, que é muito falada a todo momento, sobre a ideia da intolerância à lactose. Então são pessoas que não têm uma produção de lactase, que é uma enzima que metaboliza, que quebra, que digere essa lactose, né? Aí nós temos ali também a sacarose e a maltose, tá? Então a sacarose, ela é na verdade aquele que a gente conhece como açúcar. Na verdade, todo carboidrato é um açúcar, né? Só que às vezes a pessoa pensa, peraí, a batata tem carboidrato, ela tem açúcar, pedacinho de açúcar? Não. Você vai ter na batata um carboidrato diferente, que é um polissacarídeo, que é um amido. Tá? A sacarose, que é o açúcar que nós conhecemos, ela tá onde? Ela tá ela é a branquinha, é o disacarídeo, aquele que a gente conhece. Quando eu falo açúcares, eu estou me referindo aos carboidratos. Então toda vez que você vê falando de açúcar, de glicídios, glucídios, carboidratos numa prova do PAS, ele sempre está se referindo a carboidrato, não necessariamente a sacarose, que é aquele açúcar branco que você coloca no leite, no suco, no doce, ou seja lá onde for. E nós temos também aqui do ladinho os polissacarídeos, né? Então alguns com função estrutural, né? Como é o caso, por exemplo, da quitina, da celulose, e função energética, como é o caso do amido e também do glicogênio. Né? O glicogênio que vai estar armazenado ali no fígado, no músculo, e que vai ser liberado quando você tem a necessidade de produção de energia, tá? Além do carboidrato, nós também falamos sobre os lipídios. Então, uma das coisas que a gente mais ouve nas provas ou lê nas provas seria os carboidratos os lipídios referentes
a estrutura, principalmente quando fala de membrana celular, membrana plasmática. Então nós temos lipídios na membrana plasmática também. Então, além de função estrutural, função energética, isolante térmico, hormonal, fotossíntese, você tem muita função dos lipídios. Então é importante você dar uma olhada, principalmente nessa composição aí da membrana celular. Depois nós também falamos, além dos carboidratos e lipídios, nós falamos sobre as proteínas. As proteínas é um momento que você tem que tirar para dar uma estudada legal de tudo das proteínas. Dá uma olhadinha aqui, ó, sobre enzimas, tá? Então, o que é uma enzima, a função de uma enzima, ela é catalítica, ela é metabólica, ela vai digerir, ajudar na digestão, que é transformar em pedaços menores uma determinada partícula, tá? Então, isso é importante com que você dê uma olhada nas enzimas. E outra coisa muito importante, que você tem que estudar bastante, tem que estar na ponta da língua, é a síntese de proteínas. A síntese de proteínas, tá bom? Então, a síntese de proteínas, ela acontece quando? Quando você tem simplesmente 3 RNAs participando disso, que é o RNA mensageiro, que é o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, esses 3 RNAs vão se unir para quê? Para produzir as proteínas que o nosso corpo precisa. Então, quando você quando é que você tem essa formação dessa proteína? Bom, quem tem todas as nossas informações genéticas do que precisa produzir para o corpo é o material genético, o DNA. Então, esse DNA, como você está vendo aqui na imagem, ele vai se abrir, vai vir um RNA mensageiro, vai ser formado um RNA mensageiro, é melhor, porque você não tem um RNA mensageiro pronto, né? Então, de acordo com as bases nitrogenadas ali do DNA, vão chegar ali os nucleotídeos de RNA, eles vão se juntando e vai formar o RNA mensageiro. Ou seja, com a receita, com a transcrição perfeita de qual proteína precisa ser produzida. Beleza? Esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo, vai até o retículo endoplasmático rugoso e lá ele vai fazer o quê? Ele vai se juntar com o RNA ribossômico, com o RNA transportador e ali ele vai ter a tradução, ele vai produzir qual proteína o corpo está precisando. E aí essa proteína vai ser mandada para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai empacotar ela e vai destinar para onde o corpo esteja precisando, tá? Outra coisa importante dentro da biologia celular que nós estudamos foi os ácidos nucleicos. Então os ácidos nucleicos falam exatamente do RNA e do DNA. Então, quando você vê esse conteúdo na sua apostila, ele vai revisar novamente a síntese de proteína, tá? Então, lembrando que o DNA, como você está vendo aqui do ladinho, ele possui 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, tá? Olha ali a ênfase na timina que está aqui do lado. Aí você tem o RNA. O RNA ele não tem a timina. No lugar ele tem a uracila. Então vai ter adenina e guanina, tá? E vai ter citosina e uracila, tá bom? Então a adenina e a guanina, elas são bases púricas, tá? Bases púricas. E a citosina e timina, ou citosina e uracila, vão ter bases pirimidinas. Então a ligação entre os nucleotídeos, eles são entre pontes de hidrogênio de uma púrica com uma pirimidina. Então a adenina e a guanina, tá? A adenina e a guanina, a adenina vai se ligar com a timina e a adenina com a uracila no RNA, por uma ligação dupla de hidrogênio. Já a citosina e guanina, que é igual tanto no DNA quanto no RNA, eles têm uma ligação tripla, tá? De pontes de hidrogênio. Então, importante você lembrar dessa parte também. Outra parte importante da gente lembrar seria a parte de divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose. Então, assim, de uma diferença básica, o que você tem de diferente?
Bom, a mitose, gente, ela geralmente ela vai ser para o crescimento de um determinado indivíduo. Então, uma planta, ela vai ter ali algumas células dentro de uma semente. Quando ela começar a crescer, começar a germinar, ela precisa aumentar o número de células. Então, a mitose serve para isso. Claro, além de regeneração de tecidos, além do desenvolvimento, né? Mas você tem que entender que o crescimento faz parte a mitose, porque você tem que aumentar o número de células. Então, uma pessoa é mais alta do que a outra, por quê? Porque ela tem mais células. Então, de alguma forma, o organismo dela teve mais tempo, produziu ali hormônios para fazer uma divisão celular por mais tempo. Para quê? Para poder, ou mais rápida, para você ter o quê? Mais células e ser maior. E algumas pessoas são menores, elas às vezes ficam crescendo no mesmo período, mas com produções menores de mitose. Então você tem menos células, tá? Agora, já a meiose, o que você tem diferente? A meiose, ela vai ser dois processos diferentes, que é a meiose 1 e a meiose 2. E você geralmente vai ver a meiose referindo-se à produção de gametas. Isso mesmo, produção de óvulo e espermatozoide, tá? Quando a gente está falando aqui dos seres humanos. Então, você tem que entender assim, a mitose, em alguns seres unicelulares, como as bactérias, por exemplo, a bactéria tem 4 formas de se reproduzir, e uma das formas é se reproduzir por mitose. Ou seja, uma célula produz 2 novas células. Então, ela simplesmente vai repetir a mesma quantidade de material genético, a mesma quantidade de DNA, as mesmas características. Então, a mitose, ela não vai causar variabilidade genética, porque ela sempre vai produzir indivíduos idênticos, ou seja, células idênticas. Já na meiose, você tem 2 meioses. Uma meiose reducional, que vai ficar com a metade da quantidade de DNA de cromossomos que a célula inicial, e a meiose 2, que é parecido com a mitose, que ela simplesmente vai fazer o quê? Vai repetir e produzir 4 células com o mesmo material genético, a mesma quantidade de cromossomos, tá? Então você tem a produção de gametas. Então, de uma célula que seja para produção de gametas, você tem lá, por exemplo, uma célula que vai produzir espermatozoide. Então uma célula vai produzir o quê? 4 novos espermatozoides. Uma célula vai produzir os óvulos. Então uma célula vai produzir 4 óvulos. Mas como a gente viu que o óvulo, esses 4 produzidos, apenas um ele vinga. É o maior, que tem citoplasma ali, que consegue abrigar o espermatozoide. Então essa diferença é importante. Uma outra diferença importante é que na meiose ela causa a variabilidade genética, tá? Causa a variabilidade genética. E ela pode ainda aumentar essa variabilidade genética em 20% dos casos. Então, de 100% das meioses que acontece, 20% das meioses pode realizar um processo diferente que acontece lá na prófase, tá? Na prófase, que é a inicial ali da meiose ou da mitose. Mas no caso da meiose acontece a prófase, e na prófase tem um outro processo, uma outra fase chamada de paquíteno. Nesse paquíteno é que vai acontecer o quê? Vai acontecer a produção de um evento chamado de recombinação genética ou crossing over, que daí você aumenta ainda mais a variabilidade genética. Só que isso acontece apenas o quê? Apenas em 20% das meioses que acabam ocorrendo, tá? Então, dá uma olhadinha boa nessas fases aí, da mitose e meiose, ver essa diferenciação. Uma outra coisa importante que eu sempre falo em salas de aula é você ver a similaridade que tem entre o câncer com a mitose. Por quê? Porque o câncer nada mais é do que células que descontroladamente realizam mitose e acabam crescendo e se multiplicando ali o tamanho do tumor, né? E esse tumor ele pode entrar numa metástase, né? Que é quando você tem aquele que todo mundo conhece vulgarmente por um enraizamento
do tumor. Então o que acontece? Ele simplesmente está realizando mitoses sucessivas e começa a produzir ramos ali, galhos, né, raízes, né, que vão chegando para outros órgãos. Então isso é uma metástase que acontece quando você tem o descontrole de uma célula cancerígena. Então a célula cancerígena ela vai acontecer quando? Quando ocorre uma mutação na sequência de bases nitrogenadas, né? Aquela sequência de A, T, C, G que você tem ali no material genético. Essa sequência pode produzir aminoácidos diferentes e esses aminoácidos vão produzir o quê? Proteínas diferentes e essa célula vai se tornar uma célula mutante. E essa célula mutante, né, mutante é só legal talvez nos filmes, mas na vida real ela acaba ocasionando o câncer, tá bom? Outra coisa que nós estudamos durante esse ano também foi referente à reprodução dos seres vivos. Então nós sabemos que a reprodução, nós temos duas formas de reprodução, né? Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Tá? Então a reprodução assexuada é uma reprodução em que o indivíduo produz um outro indivíduo idêntico a ele. Tá? Pode ser unicelular ou pluricelular. Você tem, por exemplo, a mandioca, que você cortar um pedacinho do galho dela e colocar numa terra ali bem nutritiva, ela vai crescer uma nova planta idêntica àquela que está plantada lá, como se fosse um clone. Então isso não causa variabilidade genética, você simplesmente produz um outro indivíduo idêntico. Então a gente tem exemplos como a divisão binária, a gente tem também chamada de cisparidade, a gente tem a gemulação, a gente tem a esquizogonia, né? Nós temos a própria propagação vegetativa, tudo isso são reproduções assexuadas. Já a reprodução sexuada, muita gente às vezes confunde, é aquela que faz sexo? Não, é aquela que tem um compartilhamento de material genético. Porque, por exemplo, a bactéria, ela também se reproduz de forma sexuada. E ela não vai ter espermatozoide, não vai ter óvulo, não vai ter sistema reprodutor masculino nem feminino, nem fazer cópula, nem sexo, nada disso. Então, como é que faz para com que ela possa produzir uma nova linhagem de bactéria, uma nova variabilidade? Ela simplesmente troca partes de DNA, compartilha um pedacinho do DNA dela com o DNA de uma outra espécie. Então assim você faz o quê? Você aumenta a variabilidade genética, tá? Então é isso que é uma reprodução sexuada. É quando tem de alguma forma uma troca de gametas, né? No caso dos seres humanos, numa grande maioria dos animais, eles têm a cópula, né? Ou no caso dos seres humanos, o ato sexual, o sexo e tal. Mas os animais a gente chama de cópula. Então, onde você tem ali a união entre óvulo e espermatozoide, formando dali um segmento de DNA diferenciado. Então, aí você tem o aumento da variabilidade genética, a troca, o compartilhamento de material genético. Então, você tem uma reprodução sexuada, tá? Uma reprodução sexuada. E uma delas que a gente sempre acaba falando para vocês é uma reprodução sexuada um pouco diferente, que é essa aqui que está do lado, que é a partenogênese. A partenogênese. Então você vai ver, por exemplo, aqui do lado, que a abelha, rainha e o zangão, quando eles compartilham o material genético, sempre vai nascer uma abelha fêmea, que vai ser a abelha operária. E o que diferencia a operária de uma rainha é que algumas operárias, quando elas nascem, elas acabam se alimentando de forma diferente, desenvolvendo as características da rainha em caso de uma substituição da rainha. Agora, quando você tem o óvulo sendo produzido pela rainha e apenas o desenvolvimento desse óvulo sem que haja fecundação, é quando produz o macho zangão. E aí esse evento só do desenvolvimento do óvulo sem a fecundação, nós chamamos de partenogênese. Ainda sobre a reprodução, uma coisa muito importante, que é o que os alunos mais choram às vezes que é difícil, seriam os ciclos reprodutivos. E nós temos 3 ciclos reprodutivos que eu vou colocar aqui do lado. O primeiro que você está vendo aqui
é o ciclo diplobionte. É muito fácil lembrar desse ciclo, porque é o ciclo dos seres humanos, então é fácil você conseguir entender. O outro ciclo que você está vendo agora é o ciclo aplobionte, tá bom? Você vai ver em algumas espécies, como alguns tipos de algas, por exemplo, aplobionte. E o terceiro ciclo, que é esse que você está vendo agora, é o ciclo haplodiplobionte, onde você tem uma alternância de geração. Isso acontece, por exemplo, nos vegetais. Então você tem uma espécie de vegetal, né, que é haploide, um adulto haploide, e você tem um adulto, dentro do ciclo reprodutivo, um adulto que é diploide. Então você percebe o que está acontecendo aí. Simplesmente está acontecendo uma alternância de geração. Então numa geração você tem o indivíduo haploide, na outra geração você tem o indivíduo adulto diploide. Então são esses três ciclos aí importantes para vocês poderem estar lembrando, tá? Outra coisa que nós falamos nesse ano sobre o desenvolvimento embrionário animal. Então nós falamos ali sobre desenvolvimento, sobre a segmentação, que tem a mórula e a blástula, né? Nós temos também a parte da gastrulação, que é quando começa a ter a diferenciação celular, quando você começa a ter ali o arquêntero, o blastóporo, né? Então você começa a formar o sistema gástrico do indivíduo. Lembrando que o blastóporo, ele pode se formar na boca, né? Que é chamado de indivíduo protostômio, ou o blastóporo pode se transformar no ânus, e aí a gente chama de deuterostômio. Aí nós temos a fase da neurulação, como você está vendo na imagem, onde você tem a produção do cordão nervoso e também da notocorda, que vai formar ali o sistema nervoso central, tá? E também é bom você dar uma olhada na organogênese. Então saber ali, quando na gástrula começa a ter a diferenciação dos folhetos embrionários, então do ectoderma, mesoderma e endoderma. Então é importante você saber pelo menos alguns tecidos que são produzidos pelo ectoderma, pelo endoderma e o mesoderma. E uma coisa que cai bastante na prova da UEM são os anexos embrionários. Interessante isso, né? Porque a embriologia, ela precisa do anexo embrionário. Então, a fase embrionária, ela acontece nesses 4 momentos. Então, na mórula, na blástula, na gástrula, na neurula. Aí você tem os anexos embrionários que auxiliam no desenvolvimento embrionário. Então, aqui na imagem eu coloquei esses anexos e é importante você saber o que é um saco vitelínico, você saber o que é o amnion, o corion. Então todos esses anexos é importante com que você acabe lembrando aí, acabe sabendo. Outra coisa importante que está aqui na imagem também são os tipos de óvulos, tá? E a outra imagem aqui agora é a segmentação, ou o tipo de segmentação que vai acontecer ali no início da fase embrionária. E por último, que a gente trabalhou esse ano, que também pede aí na prova do PAS, seria a histologia, tá? A histologia. Principalmente a histologia animal, que foi o que a gente falou. Porque a histologia vegetal a gente fala no segundo ano. Então, no primeiro ano a gente fala da histologia animal. Então, você lembrar de todos os tecidos ali e suas principais características, tá? Então, o tecido epitelial, lembrando que ele tem menos matriz extracelular, então as células são mais juntinhas, né? Então você lembra, por exemplo, da pele, né? Para poder lembrar disso aí. É claro que o tecido epitelial ele está em mucosas, está em revestimento do estômago, da boca, do esôfago, do intestino. Então você tem tecido epitelial para todo lugar, tá? O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento, né? Então você tem ele
com uma matriz celular maior, então as células elas ficam mais distantes uma da outra. Então você tem tecido conjuntivo nas articulações, né? Você tem tecido conjuntivo adiposo, você tem tecido conjuntivo sanguíneo, né? O tecido conjuntivo linfático, são todos tecidos de preenchimento com algumas determinadas funções, né? Então você tem, por exemplo, o tecido linfático, o tecido sanguíneo, eles têm a função do quê? De nutrição. Então fazem parte também do tecido conjuntivo. Nós temos também o tecido conjuntivo ósseo, também que é importante você dar uma olhadinha ali na diferença de osteoblasto e osteoclasto, que está aqui do ladinho também, tá? Depois nós temos o tecido muscular. Então o tecido muscular é um dos